Como que o VET ele consegue passar um preço? Como que ele consegue se posicionar na hora de passar um preço? Ser mais assertivo, ir na jugular do cliente, que eu sempre falo, eu sempre brinco com um colega veterinário assim. Eu trabalho com comportamento canino, destinado a tutores para resolver os problemas de comportamento deles, e assim eu ensino vocês a como se posicionarem no mercado, como faturarem 10 mil por mês, como eu faço, trabalhando 2 dias na semana, beleza? E falando de precificação, então, por que é tão importante? O tema principal da precificação, de passar um preço, de passar um valor, é muito traumático para o veterinário. Ele tem medo de falar preço, ele tem medo de falar um valor para o cliente. Ele tem medo do julgamento do colega, que o colega vai falar que é muito alto ou muito baixo, vai chamar ele de maluco porque ele está cobrando aquele preço muito baixo, muito em conta. Ele tem vergonha, às vezes, de falar o preço. Ele não gosta de vender, o veterinário ele tem essa dificuldade de vender, ele não gosta, ele tenta fugir dos processos de venda. Sabe por que tudo isso, pessoal? Porque ele não aprendeu na faculdade, a gente não aprende, nós, veterinários, quando a gente faz a graduação de medicina veterinária, a gente não aprende isso na graduação. Então, o que acontece? A gente tem essa trava quando a gente chega no mercado, de passar um valor para o cliente, passar um preço, né? Então, o que é precificação? Felipe, me explica o que é precificação, conceito. É a gente definir um valor quantificável para um processo de venda. Isso é precificar. Precificar é definir um valor, um valor quantificável, ou seja, ele é quantitativo, ele tem um número para fazer um processo de venda, para fazer uma venda para o cliente. Pode ser produto físico, né, ou serviço, tá? Então, precificar é isso, a gente consegue fazer, a precificação ela serve para isso. É estabelecer o quanto que o cliente vai pagar. Resumindo, é determinar o preço que ele vai pagar. Precificar é isso, né? Isso é conceito, só para a gente iniciar. Então, é um tema que volta e meia, os veterinários, eles me chamam no direct, perguntando assim, filho, quando é que você cobra na consulta? Quanto é que está o teu valor? Para mim me basear aqui nos meus atendimentos, eu estou com dificuldade, eu estou cobrando R$80, tenho dificuldade, e como que eu faço isso? Como que eu me posiciono no mercado veterinário? Como que eu faço a primeira consulta? E assim por diante. Todas essas dúvidas que ficam martelando na nossa mente, né, pessoal? A gente fica com essas travas, com essas crenças de passar valor. Quando a gente fala de dinheiro, a gente tem dificuldade, é cultural isso. Não é só do médico veterinário, também do médico veterinário, vem enraizado isso, né? A gente não aprendeu na faculdade, e aí quando a gente entra para o mercado de trabalho, a gente entra cru, a gente entra frio, a gente entra sem saber se posicionar, sem saber o que vai falar, como abordar um cliente, como chamar um cliente, como ser visto, como ele ver você, como ele vê que você trabalha com um comportamento canino, como você faz para fidelizar ele, como você faz para apresentar um preço, um valor, como você faz a gestão do seu negócio, carreiras, plano de carreiras, como que você faz isso, como você literalmente entra no mercado de trabalho. A gente não aprende isso, é uma dificuldade na graduação, né? Simplesmente a gente é jogado para o mercado de trabalho e a gente tem que se virar. E aí, por isso que eu resolvi falar para vocês disso hoje, né? De dinheiro, de como a gente faz para apresentar um valor. Tem um jeito, sim, que eu faço há muitos anos já na área de comportamento canino, que é apresentar um valor para o cliente. Nesses vários anos que eu trabalho, são mais de 500 clientes atendidos. Dá para contar nos dedos da mão esquerda, para contar os clientes que pediram desconto. Isso lá no início, eles pediam um desconto. Depois, com o passar dos anos, com o posicionamento do mercado, começaram a vir clientes diferentes também, porque você começa a se posicionar, e aí começa a vir clientes mais diferenciados ainda, e aí some o problema porque eu fui aprendendo a fazer a oferta, fui aprendendo a precificar, fui aprendendo a fazer a oferta, colocar os entregáveis, né? O que é entregável, Felipe? Eu vou mostrar hoje no final dessa live, que ela tem muito a ver com o fato de a gente apresentar um valor para o cliente e ele não reclamar. É o que eu vou entregar de benefício para esse cliente. Não é simplesmente eu chegar e jogar o valor para ele, tá? Isso é o jeito errado de você pegar e passar o valor. Ele pergunta o preço, é tanto. Você nem explica o que é, não explica os pontos positivos. A melhor maneira de fazer isso é você pontuar, você escrever. Eu vou falar no final da live de hoje, então fica até o final da live que eu vou comentar como que a gente faz isso, como que a gente faz isso na prática, tá? Mas
É importante a gente falar do dinheiro, é importante a gente falar do valor. O médico ele tem medo de ser taxado como mercenário, que ele só está pensando no dinheiro, ele tem essas travas, esses medos, essa vergonha vergonha de ser julgado, né, pelos colegas, enfim, tá? Existem basicamente dois tipos de atendimentos, né? O médico veterinário ele pode falar, que é o atendimento a consulta mais o retorno, que alguns profissionais praticam no consultório, assim por diante, e tem o atendimento de recorrência. O atendimento de recorrência é o que a gente faz no treinamento do Verdicão, com o comportamento canino. O médico veterinário que trabalha com atendimento em domicílio, em comportamento canino, ele faz muito isso, ele faz atendimento de recorrência. Ele faz atendimentos semanais, toda semana. E aí vem o veterinário aqui, aquele veterinário que só enxerga problema. Ele vai dizer aqui agora o seguinte, que não é um veterinário empreendedor. Ele vai dizer o seguinte, Felipe, mas aí é ruim, eu tenho que ir toda semana na casa do cliente, eu tenho que me deslocar toda semana na casa dele, é difícil, eu vou perder tempo porque eu vou lá. Olha só que louco isso. Eu sempre falo, né, que o empreendedor é aquele que enxerga oportunidades onde os outros enxergam problemas. Vão existir vários veterinários que vão enxergar isso como um problema, vão ter aqueles que vão enxergar isso como solução, como oportunidade. Ele pensa o seguinte, que é o que realmente acontece. Por que é uma oportunidade nesse caso? Só pincelando rapidamente para vocês entenderem. Porque eu vou ter um cliente garantido naquele mês, naqueles 2 meses, naqueles 3 meses, é acompanhamento, é manutenção. Comportamento canino é manutenção, são ajustes finos que a gente faz na mente do cão, a gente vai colocando informações em prints, né, associações positivas na mente dele, na cabecinha dele, é a forma como os cães aprendem, a gente colocando os imprints, as informações positivas, e aí a gente vai modificando o comportamento que a gente quer, a gente vai direcionando os comportamentos deles para as coisas que a gente quer, que a família quer, que o tutor deseja que ele faça, e assim por diante. E nós, como veterinários, a gente vai orientando o tutor com relação a isso, preparando ele, mostrando, explicando, Dona Maria, é melhor que você ensine esse comportamento. Vamos ensinar para o Rex? Vamos ensinar para o Toby esse tipo de comportamento? A gente vai orientando e assim por diante. Então, esse atendimento de recorrência ele é muito positivo. Por quê? Além de a gente ter esse pacote mensal de atendimentos, de aulas, a gente consegue ter uma aproximação muito mais fidedigna com o cliente. A gente consegue se conectar com ele. A gente consegue fazer uma amizade, a gente consegue criar um relacionamento com esse tutor, a gente cria essa rede de relacionamento entre os tutores, e isso é muito positivo para a fidelização do cliente. Muito importante fidelizar, tá? Qual a diferença desse serviço para um adestramento convencional? Adestramento convencional é treino, é só treinar. Adestramento basicamente são treinos, né? O que é esse tipo de atendimento que eu falo, atendimento veterinário comportamental? A gente tem atribuições diferentes, como o uso de psicofármacos, medicações, né, psicoativas, drogas, neuromoduladores, enfim. A gente faz esse atendimento de comportamento, é parecido com o que os adestradores fazem, só porque a gente só usa técnicas de adestramento. A gente é médico veterinário, a gente tem um posicionamento diferente, a gente tem um conhecimento muito diferente, uma aptidão enorme para trabalhar com atribuições diferentes, e a gente usa, sim, técnicas de adestramento. Que são essas técnicas, Felipe? São técnicas relacionadas à modificação comportamental, é basicamente isso. Modificar um comportamento, dessensibilização, condicionamento, contracondicionamento, são técnicas de modificação comportamental que alguns adestradores usam. Esses adestradores que usam, é bom, porque eles trabalham com reforço, provavelmente com reforço positivo, tá? Então, a gente usa uma técnica baseada em reforço positivo também, e tem toda a parte de comportamento canino, de estudar a mente do cão, como que funciona a parte de cognição, de aprendizado, de memória do cão, coisas que no adestramento não se aprende isso. O adestramento é basicamente colocar a mão na massa, é treino, né? Praticar, repetir. O adestramento, ele é basicamente isso, tá? O adestramento convencional, né? Quando a gente fala adestramento convencional, vem aquele mito também dos adestramentos por submissões, né? Que a gente se diferencia também. Com o método que eu desenvolvi, a gente pratica o reforço positivo, sempre valorizando o bom comportamento do cão. É um método específico, né? Alguns profissionais já fazem com reforço positivo, mas o meu método é mais diferenciado, ele é mais valorizado o comportamento positivo e não o negativo. O adestramento convencional, o antigo, né, que a gente usado coleira de enforcadores, coleiras tipo enforcador, coleira de choque, submissão, medo, querer
O ter um cão obediente através do medo da submissão, que não é admitido aqui no Viver de Cão, no treinamento Viver de Cão. Beleza? Mais ou menos, de forma bem resumida, para eu entender, para o pessoal entender também, tá? Voltando aqui, então, o atendimento de recorrência ele é bom por isso, ele é bom por esses seguintes fatores. A gente cria essa conexão com o tutor, esse vínculo, isso ajuda muito a fidelizar com o cliente. A fidelização, quando a gente fideliza um cliente, a gente... Uma coisa que é importante vocês entenderem é que quando a gente vai atrás de novos clientes novos, a gente tem que investir muito mais dinheiro. A gente investe mais energia para explicar para aquele cliente como que funciona o nosso trabalho, para ligar para ele, para mandar mensagem, para fazer panfleto, para fazer anúncio na internet, para fazer o que for para atrair esse novo cliente. Então, o custo é 3, 4, 5, dependendo do tipo de cliente, vezes mais alto do que um cliente antigo, que você fideliza. Esse atendimento de recorrência, quando a gente atende frequentemente, toda semana, ou 2 vezes por semana, ou todos os dias, dá para fazer, inclusive, atendimentos todos os dias, dependendo de cada caso, cada situação, a gente tem essa recorrência, aí tem os pacotes, então, isso é muito interessante, isso são benefícios que a gente tem com o atendimento vet domiciliar em comportamento canino, beleza? Então, é muito importante isso, tá? Fazer conta, o vet não gosta de fazer conta. Quando eu falo que ele acha isso um problema, alguns, né, falam assim que é um problema ter essa recorrência, ter que ir lá toda semana, porque ele não está fazendo conta. Ele está pensando o seguinte, eu prefiro pegar 10 clientes, ir atrás de novos 10 clientes, cobrar R$ 80 a consulta, eu vou fazer 10 atendimentos e eu vou ganhar 800. Só que ele não entendeu ainda que é recorrência. Toda semana, é um cliente que já está fidelizado, já está marcado aquele cliente. Não tem como... Você não precisa ir atrás de um novo cliente, você fideliza, fica automático isso. Então, é muito mais fácil. Esses clientes que você cobra, nesse caso, R$ 150 por consulta, de forma recorrente, no mês dá 600. Um único cliente, em vez de ir atrás de 10 para ganhar 800. Se faz R$ 600 por mês com um cliente, 100 pacotes, né? Se for fazer um pacote com 8 aulas semanais, dá 1.200, por exemplo. Dá para fazer um descontinho quando faz pacote, assim por diante, mas um único cliente, 1.200. Se a gente for ter 10 clientes, como o caso daquele veterinário que pensou que era um problema, ele queria cobrar R$ 80 para ganhar 800, ele vai ganhar 800. O outro vet vai ganhar 12 mil no mês. Olha a diferença, é uma diferença absurda. O vet, ele não faz conta. Quando ele não faz esse tipo de continha básica, ele deixa dinheiro na mesa. Ele deixa dinheiro em cima da mesa, ele deixa de ganhar dinheiro, né? Essa expressão que a gente usa de deixar dinheiro em cima da mesa é uma expressão que a gente não percebe as oportunidades que estão ali, deixa passar as oportunidades e não consegue arrecadar, não consegue faturar, não consegue aumentar o faturamento do mês, tá? E o veterinário é importante a gente falar de dinheiro com o veterinário porque ele tem essa dificuldade, ele tem essa trava, ele tem essa crença limitante, uma coisa que ele acredita que limita ele de prosperar, tá? Olha só, como que eu descobri isso? Essa vantagem, né? Eu tinha uma franquia no passado que cobrava R$ 88,20 por atendimento, tá? E aí eu percebi, com a recorrência dos atendimentos, que eu chegava na casa do tutor, o tutor não reclamava. Ele não falava do preço. Eu apresentava o método, como que eu trabalhava, como que era a minha metodologia, como que é meu modus operandi ali de trabalhar, de atender. E quando eu passava o preço, beleza, fechava na hora. Quantas aulas você vem, quantas vezes na semana? Tinha tutor que pedia para vir todo dia. E aí eu comecei a perceber o seguinte, cara, por que eu não posso ter 100% do lucro? Por que eu tenho que dividir com uma franqueadora o meu lucro? Por que eu não posso ter o meu negócio, entende? Vou ter o meu negócio, vou ter 100% do lucro. É a mesma coisa do CLT. Quando o CLT ele entende que ele está dividindo lucros com laboratórios de medicamentos, com patrões, né, os donos das empresas, ele está dividindo os lucros ali. Ele começa a entender, opa, eu preciso empreender, eu preciso ter o meu próprio negócio, eu preciso fazer o meu horário, eu preciso ser dono do meu salário, eu preciso fazer o meu salário, eu escolher o meu salário, eu preciso ter liberdade de tempo e liberdade financeira. Ele começa a entender isso, né? E foi o que eu fiz. Comecei a virar empreendedor, assim. Primeiro eu comprei a franquia, depois eu percebi esse nicho de mercado, essa parte de comportamento muito importante, e coloquei a mão na massa. Fui trabalhar eu mesmo, abri o CNPJ e fui trabalhar, tá? E
Porque lá na franquia eu tinha que dividir 70% do lucro. 70% não, 100% do lucro ali era dividido da seguinte forma: era 70% para mim, 30% para a franqueadora. Eles cobravam 20% de royalties mais 10% de fundo de propaganda. Era um absurdo isso, porque os clientes que eu conseguia, eu ia atrás dos clientes, eu fidelizava, eu ia nas portas bater, me apresentar, mostrar meu trabalho. Chegando em Goiânia, eu era novo, ninguém me conhecia, eu tive que fazer isso, então era absurdo eu ter que dividir isso. Por isso que eu tomei essa decisão, tá? Então, é muito legal isso. Quando eu comecei a identificar isso, comecei a fazer sozinho, os lucros começaram foi um míssil de crescimento no faturamento, porque eu não precisava dividir. Eu estava sozinho, o lucro era 100% meu, entende? Isso é fundamental, esse mindset do veterinário, tá? Ter o próprio negócio, fazer os horários, ser dono do tempo, ser dono da agenda, controlar a agenda para atividades. Ontem eu falei do tempo, né? A gente falou muito do tempo na live de ontem, controle do tempo, a gente não ser escravo do tempo, saber usar, saber administrar, gerir o tempo para produzir mais, para ser mais produtivo, para faturar mais, resumindo, né? Que é o que a gente quer. A gente quer salvar vidas, a gente quer ajudar os cães, a gente quer levar bem-estar para os cães e para as famílias, mas a gente quer faturamento. A gente precisa. É o combustível do nosso negócio, é o combustível da minha profissão, é o combustível de eu levantar todo dia motivado, ir trabalhar, querer ajudar os animais, de querer melhorar o comportamento deles, ajudar as famílias e mesmo assim ter um faturamento bom no final do mês, tá? Você só trabalha com comportamento animal ou também em uma clínica? Comportamento animal em domicílio, tá? Não tem ponto físico. É um erro comum do veterinário também, Hugo, de querer, por exemplo, assim, né? Eu preciso ser empreendedor, preciso ter o meu negócio, então eu preciso construir um negócio, alugar uma sala, ponto físico, né? E isso aí tem os custos muito grandes, né? Quando a gente trabalha com comportamento canino em domicílio, a gente evita custos de IPTU, aluguel, gás, energia, luz, internet. Por quê? Porque quem paga essa conta é o tutor, porque a gente atende na casa dele. A gente não tem os custos operacionais, custos fixos de um negócio físico, entende? Né, o IPTU, todos os impostos ali daquele local físico, a gente atende no domicílio. Então, eu costumo dizer que quem paga as contas, essas contas maiores, é o tutor. Então, é muito positivo para nós. É um negócio de baixíssimo investimento, baixíssimo custo para investir, para começar. A gente começa tendo petisco, compra um pacotinho de petisco de R$20 e já começa. É basicamente isso, é mais ou menos isso, que a gente começa a trabalhar com comportamento canino. Eu sempre falo, o vet ele sempre erra 100% dos chutes que ele não dá. Então, se ele não faz, ele não fica bom. Se ele espera ficar bom para fazer, ele está errando. Ele tem que fazer até ficar bom. Então, é por isso que eu falo que é um baixo custo e com R$20 a gente começa a fazer. Porque eu quero que ele faça, eu quero que ele comece, eu quero que ele comece assim como eu comecei. Tudo isso eu ensino no Verdicão, como que a gente faz os primeiros passos, e assim por diante. O veterinário tem dúvida, né? Como que ele se posiciona, como que ele faz esse primeiro atendimento, como que é o caminho, quais as dificuldades que ele vai encontrar na frente. O mentor serve para isso, né? Para a gente posicionar e dar orientação para esse veterinário, beleza? Esse atendimento de recorrência, para vocês terem ideia, tem cliente meu que está há mais de 3 anos comigo, ele já investiu mais de R$20 mil comigo, só de comportamento canino, só de ajustes finos. Eu vou toda semana na casa dele, o tutor nem participa mais da aula, eu já passei tudo que eu precisava para ele. Quando tem algo diferente, eu comunico, eu passo pelo WhatsApp, mando um áudio, mando uma mensagem. Hoje eu fiz algo diferente com o Billy, hoje eu fiz algo diferente com o Nick. São os clientes, eu estou lembrando o nome dos clientes que estão mais de 3 anos comigo. E aí, eu faço ajustes finos, eu vou modificando, eu vou mantendo aquele comportamento bom. Por que precisa isso, Felipe? Você não dá alta para os cães? Não, não precisa. Eu converso com o tutor, tá assim, a gente resolveu esse problema específico, mas podem surgir outros problemas. É legal a gente ir prevenindo esses problemas e fazendo a manutenção. A parte preventiva para o médico veterinário que trabalha com comportamento é um benefício muito forte, é um benefício que o veterinário entrega para o tutor muito forte e faz parte, na hora de ele passar o preço, ele explicar essa parte preventiva. Vou falar no final da live de hoje sobre isso, que quando a gente constrói a oferta, a gente precisa falar dos entregáveis, das coisas positivas que a gente vai passar para os tutores e que eles vão ganhar, tá? Sintonia Pet, você tem página no Insta para os tutores? Qual a forma de captação desses clientes? Indicação de vets, clínicos, algo assim? A
as minhas redes sociais acabam vindo muitos tutores, tá? Você pode perceber aqui, tem vários tutores aqui, e se eu falar assim, tá aberta para perguntas de comportamento canino, vai vir vários tutores perguntando, como que eu resolvo xixi cocô? Como que eu resolvo latido? Como que eu resolvo puxões das guias? Vários tutores estão aqui, inclusive, tá? Apesar de ser uma live para veterinários, eles acabam aparecendo. Então, qual a segunda pergunta? Forma de captação desses clientes. Forma de captação desses clientes, indicação, né? Eu tenho muitos parceiros aqui em Goiânia. No começo, eu fiz muitos parceiros. Eu corria muito atrás. Hoje, não preciso mais correr atrás. Hoje, eu tenho uma lista de espera já de clientes. Porque eu fiz essa estrutura, né, no começo, de parceiros. Tem um jeito certo de fazer parceiros fortes, parceiros ganha-ganha, que todos você ganha e ele também ganha. Tem um jeito certo de construir isso, tá? Para você não precisar ficar correndo atrás dos clientes. Você não precisar ficar atendendo clientes longe, por exemplo, 50 quilômetros, 100 quilômetros. No começo, eu me deslocava 100 quilômetros para atender clientes, cobrava deslocamento, cobrava R$ 600 de consulta, mas era difícil, porque eu perdia muito tempo. Eu ia nas cidades vizinhas, Senador Canedo, que é interior de Goiás, aqui, região metropolitana de Goiânia, atendia lá também. Só que era difícil, porque eu perdia tempo. No começo a gente precisa fazer isso, né, Sônia? Depois não, depois a gente começa a se organizar, começa a construir os clientes em regiões específicas para atender 2 dias na semana. Essa é a ideia, beleza? A indicação que você falou aqui dos vets clínicos, algo assim, exatamente. Indicações, parceiros, principalmente de colegas, médicos veterinários, porque se você for contar nos dedos, são poucas as pessoas que trabalham com comportamento, e quando você se apresenta para um colega falando assim, eu trabalho com comportamento, ele fala assim, que bom, que legal, me passa o telefone que eu vou indicar, porque aqui aparece muita demanda de problema de comportamento, eles gostam, ajuda eles nesse sentido, a gente ganha clientes porque eles nos indicam e a gente ajuda eles também porque a gente passa valor para eles, tá? Tem uma forma que eu faço, posso contar isso em outra live, lá no treinamento Vircão eu ensino vocês também, mas é uma forma que eu construí, né, de abordar esses clientes fazendo workshop lá, fazendo uma palestrinha, fazendo uma apresentação básica lá com o cachorro, apresentando sobre o que é adestramento, o que é comportamento canino, o que é comando, são coisas básicas que os tutores adoram quando a gente faz isso num pet shop, quando a gente reúne pessoas, quando a gente faz um encontro de raças e assim por diante. São várias coisas que dá para fazer também, tá? Quando a gente faz isso, quando a gente fideliza esses clientes, né, por exemplo, estava falando ali, a gente não precisa mais insistir para eles ficarem, né? Aí eu explico para eles, ó, esse problema está resolvido, se você quiser continuar, é assim, a gente faz a recorrência, faz a manutenção, e todos eles querem continuar, eles dão graças a Deus que você continua atendendo eles, porque eles entregam nas suas mãos, eles entregam na mão um problema, eles terceirizam, tá? Muitos tutores fazem isso hoje em dia por conta da rotina, é só vocês prestarem atenção. A rotina maluca dos tutores, a correria, sai de casa cedo, volta à noite, o cachorro fica o dia todo sozinho, ele sabe que o cachorro não pode ficar sozinho, porque pode destruir a casa, assim por diante, então ele contrata uma pessoa para terceirizar a educação do cão. Acontece muito isso, tá? A terceirização. Quando ele terceiriza esse trabalho, ele se sente aliviado, porque ele entrega a você. Entregando para você, que é um médico veterinário, que trabalha com comportamento, ele se sente muito mais abençoado, muito mais tranquilo de deixar esse cão nas suas mãos, porque você é médico veterinário. A gente dá um passo lá na frente, frente a outros profissionais. A gente não tem concorrência. A gente tem pouquíssima concorrência. Se vocês olharem na cidade de vocês, tem poucos profissionais que trabalham. Em Goiânia é só eu. Quando eu cheguei também era só eu. Os alunos do Viver de Cão, a gente faz mentorias, né, faz consultorias, a gente conversa. Nas cidades deles também é só eles, porque pouquíssimos veterinários enxergam isso como oportunidade, não enxergaram isso, né? Está crescendo muito o número de cães, está vindo muita demanda por conta da pandemia, os problemas de sociabilização, estão aparecendo problemas de ansiedade de separação, coprofagia. O veterinário é uma porta importante para ele, é uma coisa importante para ele entrar para o mercado de trabalho, se ele está desempregado, se ele não tem experiência, enfim, não precisa nada disso para entrar para o mercado de comportamento canino. Então, como que a gente faz? No começo, quando a gente vai precificar, passar um preço, né, a gente precisa quebrar uma barreira importante com o tutor, com o cliente. Então, não dá para praticar um valor de R$300 já de cara, nem 8, nem 80, que eu costumo falar, né, aquela expressão, né, nem 8, nem 80, nem 300, nem 50. É isso, tá?
A expressão nem 8, nem 80 é nem muito pouco e nem muito alto. Então, nem muito alto, nem 300, nem muito baixo, nem R$ 50. O valor da consulta, o valor do atendimento, o valor da aula. Hoje eu pratico 150. Só que com os pacotes, dá para baixar um pouquinho, dá para fazer 120, 130. Dependendo da região, passo para 200. Se eu tiver que fazer um deslocamento, alguma coisa assim. Hoje eu já não desloco tanto, porque eu atendo 2 dias, então eu direciono todos os atendimentos em dias específicos, terça e quinta. Os outros dias da semana eu posso fazer outros atendimentos que eu quiser. Eu posso ter a minha liberdade, por exemplo, ir para o médico, tirar folga, fazer atividades pessoais, atividades físicas, atividades que me dão bem-estar e assim por diante. Mas é importante construir isso, tá? Construir essa base de clientes, essa solidificação de parceiros, de indicações, e um cliente vai indicando o outro. Os tutores, pessoal, Vete, que está aqui, vocês conhecem muito bem os tutores. Só que na parte de comportamento, os tutores, eles gostam de indicar, porque eles sentem orgulho dos cães deles. Eles fazem o seguinte, ó, tem muita antropomorfização hoje, como vocês sabem, né? O tutor, ele acaba atribuindo questões emocionais humanas aos cães, ele transmite isso para os cães. Então, ele considera o cão como um filho, assim por diante, né? Ele trata muitas vezes como se fosse um humano. Isso traz alguns problemas de comportamento, sim. E aí que a gente entra no aconselhamento veterinário, na modificação desse comportamento. E isso faz com que os clientes queiram, eles sentem orgulho dos cães, né? E eles querem indicar, isso é natural, é automático. A dona Maria, que está fazendo o treinamento com o cão dela, que eu estou educando, ela gosta de indicar, falar para a vizinha, falar para... Geralmente, esse público que procura o atendimento de comportamento são mulheres. As mulheres cuidam mais disso, as mulheres que têm os cães, né? As tutoras, os clientes femininos, as mulheres, elas buscam mais esse tipo de atendimento porque elas têm mais zelo com o cão. Geralmente, quem cuida mais dessa parte são as mulheres, do cuidado com a educação e assim por diante. É mais uma característica da mulher, né, do feminino, isso, né, de educar, de zelar por aquele cão, por aquele filho, assim por diante. Então, isso é uma coisa importante que a gente usa a nosso favor. Ela indica muito, ela pulveriza isso, ela fala para a vizinha, ela fala para a tia, para a amiga, no trabalho, ela fala, o Rex está tendo aula, o Top está tendo aula, aulas de comportamento canino, aulas de obediência. Isso é muito importante, isso pulveriza o nosso trabalho. Isso nos ajuda bastante, tá? Legal? Então, isso é complementando ainda a resposta lá da Sônia, como que eu faço, beleza? É uma coisa automática, eles vão fazendo pela gente, os próprios clientes. Tá falando do preço, então, né? A gente não começa nem muito alto, nem muito baixo, mas a gente tem que começar no limiar para quebrar uma barreira. Às vezes ele não te conhece, o tutor, né? Você é novo na cidade, você se mudou, você tá... Boa noite, Bernadette, esqueci de falar aqui, ela comentou aqui no chat. Boa, seja muito bem-vinda. O tutor, a gente precisa quebrar uma barreira porque ele não te conhece, ele não te confia em você ainda, você não tem credibilidade, você não passou confiança para ele ainda, ele precisa de um atendimento para fazer confiança, para sentir confiança. No começo, inclusive, eu fazia visitas curtas de 10, 20 minutos para me apresentar e eu não cobrava isso. Era uma forma de quebrar essa barreira, que é uma barreira inicial de uma pessoa, de um tutor que não te conhece e quer te conhecer mais. Quando você oferece esse tipo de serviço, oferta, você vai lá rapidão, enquanto você está indo para o próximo cliente, você marca na agenda esses 10 minutos, 10, 15, 20 minutos ali para investir, para explicar para esse tutor essa primeira visita, e você não cobra. Não tem como ele não fidelizar, não tem como ele não fechar o negócio com você, porque nesses 10, 20 minutos você vai apresentar a sua oferta. O que você vai falar? Você vai falar só coisas boas do seu método. Você vai explicar o método e você vai entregar os benefícios para ele. Isso é uma oferta irresistível. Quando você passa o preço lá no final desses 20 minutos, ele pensa assim, ó, eu sou louco se eu não fechar com o Felipe agora, senão não vai ter agenda, não vou conseguir um preço melhor, tá barato. Soa como muito barato isso para ele, tá? Essa construção, né, tem a ver com, isso a gente chama de oferta irresistível. É passar para o tutor os benefícios, tudo que a gente vai entregar para ele, tudo de bom, tudo que ele vai ganhar com o nosso atendimento. Isso a gente precisa mostrar, a gente precisa ser claro. Sabe como é que a gente faz isso nos primeiros atendimentos, Vete? A gente precisa escrever isso, fica mais fácil, tá? Você pega uma folhinha, um
bloquinho de anotação, uma folhinha qualquer, e você vai escrever. Você vai pegar e vai escrever. Todos os benefícios. Você vai começar com benefícios de prevenção, por exemplo, você vai listar aí, prevenção, preventivo, aí você vai explicar toda a parte preventiva de comportamento. Dona Maria, a gente vai trabalhar comandos, comunicação, para que ele entenda você, para que ele fique mais obediente, para que baixe a ansiedade. A gente vai trabalhar comandos de controle de córtex pré-frontal, controle de impulsos, autocontrole do cão, para ter um cão equilibrado, e esse controle de impulsos está diretamente relacionado a reatividade do cão, excesso de reatividade, excesso de latido, falta de controle, ele não tem controle sobre os impulsos dele. Então, quando a gente trabalha isso, a gente previne uma série de coisas. Isso eu resumi aqui de uma forma bem rápida, mas é um benefício muito importante para ele. Se ele considerar isso como um benefício muito importante, ele começa a perceber um valor que já começa a aumentar, tá? E aí, o que acontece? Nessa hora, ele já começa a construir na cabeça dele, esses benefícios que você está falando, ele já começa a construir na cabeça dele um valor. Você vai falando os benefícios, o que você vai entregar, as coisas, por exemplo, o atendimento em domicílio que você vai fazer, é outro benefício, é uma característica que alguns profissionais, por exemplo, de adestramento, né, que os adestradores, muitos adestradores ainda pedem para o tutor levar o cão até um centro de treinamento. Isso não tem, é difícil treinar o cão dessa forma, né, porque a gente não está no habitat dele, a gente não consegue manejar o ambiente. Com o método que eu ensino, é legal a gente estar em contato com o ambiente onde o cão vive, porque a gente consegue fazer manejos dentro de casa. Isso é um ponto positivo para o tutor, porque ele vai gostar de ver você fazendo, de você estar na casa dele, é uma comodidade para ele, você está tendo na casa dele. Muitos tutores não gostam de deixar os cães na mão de outras pessoas, justamente por causa disso, porque ele é um filho para ele, aquele cão, e ele não sabe o que esse adestrador vai fazer lá nesse centro de adestramento, depois o cão volta com medo. Eu já peguei vários casos assim, de adestradores, que o cão é extremamente medroso, de eu falar um comando, de eu fazer um gesto específico, falar com o cão, olhar para ele, ele sai correndo de medo, submisso, né? Porque foram usadas técnicas de submissão com o cão. Isso não é legal, tá? Isso prejudica bastante o desenvolvimento do cão, porque quebra uma conexão humano-cão, ele foge das pessoas, a gente não consegue mais se comunicar com esse cão, não consegue mais ensinar coisas para esse cão, tá? Então, o que acontece? A percepção do valor. Quando você está falando dos benefícios que você vai entregar com aquele atendimento, né? Alguns benefícios específicos, pontuais, atendimento em domicílio, a prevenção, né? A parte de acompanhamento, de recorrência, de manutenção, de reforço positivo, que é métodos de valorização de um bom comportamento, com recompensas, é outro benefício que vai entregar. Você pode falar do tempo de treino, da pontualidade, que você está sempre ali presente, da flexibilidade de ele agendar e assim por diante, coisas entregáveis, benefícios que você vai apresentar para o tutor, tá? Planilhas de controle, coisas que a gente oferece, manual do tutor é outro benefício que eu entrego também, um manualzinho onde ele vai ter algumas informações ali, eu já preparo isso, já entrego na primeira visita. Informações básicas, isso é fundamental, principalmente para marinheiros de primeiras viagens, os primeiros tutores, aquelas pessoas que estão tendo o cachorro pela primeira vez. O que é óbvio para nós, vets, a gente tem muitas coisas do comportamento que é intrínseco, a gente já aprende na faculdade, como se a gente já soubesse, a gente já nascesse sabendo, porque a gente já tem aptidão com os cães. Mas muitos tutores não sabem disso, a gente precisa falar o que é óbvio para nós, a gente precisa explicar para eles. Por exemplo, a questão da alimentação, da disposição dos potes, do banheiro, da preparação, tudo isso está no manual. São coisas básicas, coisas simples, que quando você apresenta para ele, a gente gera valor no atendimento. Ele gosta muito disso, ele se sente acolhido, ele se sente ele sente que você está preocupado com ele, que você quer contribuir realmente com o desenvolvimento dele. E são informações óbvias para a gente, né? Com relação à alimentação, com relação ao xixi cocô, coisas básicas, que muitos tutores não sabem, que muitos vets erram aqui.
porque eles acham que, como aquilo ali é óbvio para ele acha que não precisa explicar isso para o tutor, tá? Então, é comum a gente fazer isso, e no começo eu fazia isso muito também. Eu deixava de dar várias informações, porque eu achava que ele sabia, e acabava atrapalhando, não tinha tanto resultado, era mais devagar. Depois eu fui descobrir isso, e eu desenvolvi esse manual, que é muito importante, ali já tem dicas, já tem orientações, o tutor adora receber isso. Tem uma planilha de controle que a gente entrega também, então tudo isso são benefícios que eu vou entregar para ele com esse valor que eu vou passar na sequência. Antes de eu passar o valor, os R$ 150, que é o número quantificável do preço, eu crio essa lista de entregáveis, a lista de benefícios. Aí eu crio uma percepção de valor do cliente. Se o valor percebido por ele for menor que for o valor cobrado que o cliente acha, ele é menor que o valor que eu cobro, que é o 150, se eu criei uma lista, e mesmo assim para ele aquilo não tem muito valor, é menor, ele começa a diminuir, ele vai pensar assim, isso aí vai cobrar, vai custar uns R$ 150 essa consulta, uns R$ 100, mais ou menos uns R$ 100, 80. Quando eu falo 150, ele acha caro. Por quê? Porque a gente não construiu a lista de benefícios de uma forma correta, ele não percebeu isso como um valor, tá? Em primeiro lugar, a gente é responsável por entregar essa mensagem para o tutor. Se ele não entendeu isso, é porque em algum momento a gente fez alguma coisa que não foi legal ali, na construção dessa oferta irresistível, desses benefícios, dessas coisas que você entrega para ele como benefício, tá? Às vezes ele não entendeu, às vezes a gente não foi claro, às vezes aquilo para ele não tem tanto valor assim, a gente precisa mudar a nossa lista, colocar coisas diferentes, enfim. Se esse valor, segunda opção, primeira opção é se ele percebeu esse valor como menor, né, do que o valor realmente praticado, 150. Se ele percebeu como menor, ele acha caro. Se ele perceber como equivalente, ele vai achar que está justo e ele pode fechar o negócio ou não. Ele pode buscar um outro profissional, ele pode buscar uma segunda opinião, ele pode pesquisar os preços. Agora, se for a percepção de valor maior do que o valor realmente, o valor aqui, o quantificável, R$ 150, ele percebe que quando você está criando essa lista, você está falando dos benefícios, ele já vai calculando na cabeça, 50 mais 100, vai dar, acho que vai cobrar uns R$ 500, está aqui em cima. Quando você passa o valor R$ 150, soa barato para ele. Ele pensa o seguinte, eu sou maluco se eu não fechar com ele esse atendimento agora, porque ele resolver todos esses problemas que ele falou que ele vai resolver com o meu cão. Essa é a oferta irresistível. O tutor, ele precisa ter essa sensação, ele precisa ter esse sentimento de que ele não pode perder essa oportunidade, porque ela é única, ela é um profissional com muita qualificação, que é você, médico veterinário, muita qualificação, entregando muita coisa para ele. Então, soa como barato isso para ele. Essa é a oferta irresistível, tá? A gente aumenta demais as chances, aumenta para quase 100% das chances de fechar o negócio, de concretizar o negócio. Aí começa a aumentar o número de atendimentos, começa a aumentar o número de aulas e começa a aumentar o número de faturamento. Consequentemente, uma coisa leva a outra. É uma bola de neve, uma corrente, são elos, né, que se interligam. Esses elos, quando tem um elo ligado numa oferta irresistível ao preço, está tudo atrelado e uma coisa vai puxando a outra, tá? Por isso que é importante a gente ter essa consciência, e são coisas que a gente não presta atenção como médicos veterinários, a gente não aprende isso na faculdade, ninguém ensina pra gente, a gente precisa colocar a mão na massa e ir praticando para aprender a fazer isso. Precisa vir alguém aqui falar pra gente como que funciona, porque na faculdade a gente não aprende, tá?